Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos, mais uma vez, reunidos para uma palestra da nossa irmã, que irá proferir na noite de hoje. E, com muita alegria, nós estamos recebendo a nossa amiga Ângela Menezes, lá da Federação. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, vamos pedir à nossa irmã Iraíde para fazer a prece inicial. Em nome de Deus, nosso Pai amado. Boa noite a todos, muita paz. Vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre, amigo, protetor, irmão maior, Maria Santíssima, nossa espiritualidade amiga. Estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu santo nome para mais uma palestra esclarecedora da Tua doutrina. Nós te agradecemos, ó Pai, mais essa oportunidade de, com essa palestra, nós melhorarmos muito a nossa condição de espírita. Te pedimos, ó Pai, te rogamos pelos nossos irmãos que estão sofrendo com essa pandemia. Nós te pedimos bênçãos para todos eles, encarnados e desencarnados. Nós te pedimos, ó Pai, que nos proteja a todos, os teus filhos, os nossos irmãos que estão nos hospitais, que desencarnaram, tua proteção para todos eles. Mais uma vez, agradecidos pela oportunidade, pela tua presença amiga, para mais uma palestra do Caminhando para Jesus. E assim, em prece, passo a palavra ao irmão que dirige os trabalhos na noite de hoje. E assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão querido, e a espiritualidade da casa, para iniciarmos esta, que é a 133ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, vamos ter a nossa companheira Ângela Menezes, da Federação Espírita Pernambucana, que vem fazer uma palestra sobre um tema comum e importante para a maioria de nós, que é conflitos existenciais. Seja bem-vindo, Ângela, à nossa casa, e a palavra está com você. Boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos vocês. Agradecendo a todos aqueles que irão nos acompanhar nessa noite, para que possamos juntos desenvolvermos uma linha de raciocínio que possa nos trazer clareza para a vida na atualidade, enfrentando os desafios, enfrentando os nossos medos, mas com a certeza de que estamos no caminho certo. Meu nome é Ângela Menezes, sou trabalhadora da FEP e trabalho, não sou psicóloga, eu sou dentista de formação, mas sempre tive um amor incondicional ao trabalho de Joana de Ângeles, de tal maneira que nós estudamos há muitos anos a um grupo na própria federação, onde temos como diretor o doutor Otávio, e trabalhamos, mesmo nesse período, estamos semanalmente reunidos para estudarmos Joana de Ângeles. E os conflitos existenciais, há da própria Joana um livro com esse título, onde Joana trabalha de uma maneira
magnífica, de uma maneira muito simples, embora muitas pessoas digam que é muito difícil estudar, Joana. Na realidade, não há dificuldade. É apenas o trabalho que ela deseja que assim seja, para que cada um busque os sinônimos das palavras, amplie um pouco mais o seu próprio universo de conhecimento. Então, dentro do livro Conflitos Existenciais, Joana nos traz mais de 15 conflitos, né? E nessa noite, nós tentaremos trabalharmos, na medida do possível, o medo, tendo em vista esse panorama pelo qual o nosso planeta passa e que vemos diariamente as pessoas trabalharem com muita dificuldade os seus próprios medos, porque a vida segue. Embora para muitos o isolamento é possível, é justo, é adquirido, mas para outros isso não pode acontecer, porque há toda uma necessidade de trabalhar pela própria subsistência. Então, ficar refém dentro da própria casa é uma ideia que não pode ser concebida, porque precisam ir à luta, precisam sair, precisam trabalhar. E é esse ponto que nós precisamos compreender o estado emocional, porque passa uma imensidão de pessoas que vivem diariamente essa necessidade, tendo que trabalhar diariamente, hora a hora, os seus próprios medos. E o medo se inicia desde a hora que sai de casa até a hora que retorna para casa. Naturalmente que tudo nos foi passado, as condutas corretas de como evitarmos ter contato com o vírus. No entanto, nós precisamos abrir aqui um parêntese para compreendermos por que existe em tanto medo. E assim raciocinando, tem uma parábola de Jesus, onde ele está em alto mar, e ele vê de longe os discípulos no barco, todos com muito medo, porque já estava bastante escuro, e uma tempestade se aproximava e ondas altíssimas, prestes a fazer com que o barco afundasse. E, de repente, aparece Jesus. E o que foi que eles sentiram? Qual foi o sentimento? Medo. Porque eles não reconheceram, olhe bem, viu? Eles não reconheceram Jesus, aquele com quem eles estavam convivendo diariamente, mas eles não reconheceram Jesus e tiveram medo. E aí Jesus, em se aproximando, disse: sou eu, não temais. Ora, a base do medo, então, aqueles homens todos ali reunidos, desapareceu completamente, porque eles obtiveram uma informação lógica. Aquele vulto que se aproximava, andando sobre as águas do mar, não era uma visão, não era um fantasma, era o próprio Jesus que assim o fazia. A partir do momento em que o indivíduo entra em contato com o conhecimento, com a verdade, o medo desaparece. A nossa grande dificuldade está em não pararmos para meditarmos a respeito de tudo que nos aflige. Nós não temos tempo
Nós não temos tempo. Nós saímos para o trabalho, voltamos tarde da noite, muitos ainda têm filho para cuidar, casa para cuidar, feira para fazer, as contas a pagar. É um cansaço muito grande. Quando tudo termina, estão tão fragilizados que imediatamente o sono vem e nem sequer se lembram que necessitam fazer uma prece para que Deus ampare fora do corpo físico. Então, é esse o conceito que nós queremos trabalhar hoje, para que nós possamos compreender esses ensinamentos que estamos tendo uma oportunidade de estarmos aqui presentes no planeta e compreendermos em nós, dentro de nós, na nossa família, no nosso bairro, junto com os nossos amigos, os familiares, todo esse panorama amedrontador que uma pandemia traz para a humanidade. Então, o medo precisa ser pensado. E aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que trabalha dentro de si as fortalezas morais, ele não teme. Outra passagem do medo no Evangelho é após colocarem Jesus no sepulcro. Quando Maria se aproxima, que a porta está, a pedra foi deslocada, está entreaberta, ela se desespera. E, de repente, um homem aparece para ela e ela tem medo. E ela tem medo. E o que Jesus diz? Não vos assustais, Maria, sou eu. Eu sou Jesus. Novamente, não foi reconhecido aquele que tanto ensinava e que convivia diariamente com essas pessoas. Então, o medo faz parte de uma necessidade interior, de uma dificuldade, fragilidade psicológica do indivíduo no decorrer da sua vida, pois que ele ainda não entrou em contato com as suas próprias potencialidades. Durante toda essa jornada de quase 2 anos de reclusão, onde nós espíritas, e aqueles que não são, mas que gostam de ouvir as palestras, que gostam, algumas pessoas, como dizem, eu sou católico, eu vou à missa ao domingo, mas eu adoro a palestra espírita. Até mesmo para esses, há uma necessidade premente de se fazer uma autoanálise. E nós ouvimos muito ultimamente, e os celulares estão abarrotados de mensagens otimistas. E as mensagens são assim, vejam se eu estou errado. Pense em Deus, pense na luz, mentalize uma luz, faça uma prece. Isso é diariamente. Vós sois deuses. Mas veja, quando o indivíduo está com medo, ele não tem como acessar essa verdade interna. Porque ele está prisioneiro das dores externas, dos condicionamentos que a vida lhe trouxe, da sua falta de amor próprio. Porque estamos tão longe ainda de entendermos o maior mandamento, não é? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós começarmos de dentro para fora,
estamos muito longe de amarmos a Deus, porque nós não nos amamos. Nos amamos? Como nós nos amamos? Se numa hora como essa, o medo toma conta de nós. Qualquer pessoa estranha que se aproxima, o alerta se abre, o sinal vermelho acende e nós já começamos a pensar, onde está o álcool? Será que ele tocou em mim? Será que a máscara estava correta? Será? A dúvida se instala, porque o medo fomenta, trazendo para o indivíduo uma dificuldade imensa de permanecer em contato consigo próprio. Como eu posso pensar numa luz? Como eu posso, se a minha mente está o tempo inteiro abarrotada de mensagens de dor e de sofrimento, de irmãos, de parentes, de amigos que se foram, as casas espíritas, as casas religiosas fechadas, e as pessoas reclamando, criticando, porque se esqueceram do livro dos Espíritos. Onde está Deus? Deus não está dentro das casas espíritas, nas igrejas, em qualquer instituição. Aonde está Deus? Segundo o livro dos Espíritos, o Espírito Verdade respondeu: Deus está na nossa consciência. Veja, então eu tenho um trabalho muito grande, porque eu preciso me conhecer para poder me amar. Porque eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Veja, olha outra linha fantástica de raciocínio. Como é que eu posso amar o que eu não conheço? Eu posso chamar de amigo, eu posso chamar de irmão, eu posso chamar de companheiro, mas eu não posso dizer eu te amo, porque eu não sei quem você é. Ainda não consigo compreender esse amor universal que Deus trouxe através de Jesus para as outras pessoas, porque eu não conheço. O amor é uma construção, o amor da terra, não é o amor divino que fala. O amor humano é um amor de construção, um amor que diariamente nós vamos solidificando, nós vamos cristalizando, até que uma hora isso tudo brilha e expande, se dilata, e de repente eu percebo que eu posso dizer, eu te amo. Mas isso tudo é uma construção. E em momentos difíceis como esse pelo qual passamos, essa construção está difícil porque há na nossa estrada uma montanha de pedras de todas as magnitudes. E o indivíduo precisa conhecer-se, precisa acessar-se, precisa ir lá dentro, interpretando as suas somatizações. Calafrios na barriga, sudorese, taquicardia, dores de cabeça que uma hora dói na frente, outra hora dói atrás, uma hora dói de um lado, do parietal, outra hora do outro lado. Coriza, secreções abundantes, infecções urinárias. O que é que esse corpo está me dizendo? Mas muitas pessoas vivem tão fora de si que escondem de si mesma o seu sofrimento. Porque passaram a compreender desde cedo que ninguém ama pessoas doentes, porque pessoas doentes vão ser tratadas em hospitais, não precisam ficar em casa. Outras fazem o contrário, como um amigo que eu tenho em João Pessoa, que de vez em quando ele diz que quer ficar doente, porque quando era criança ele só comia as melhores frutas, pera e maçã e uva, quando ele ficava doente. Ele trouxe
essa resposta para a sua fase adulta. Então, são tantas questões psicológicas que precisam ser compreendidas. Essa nossa criança interior, que necessita de ser melhor acolhida, porque nós não podemos apagar o passado. Nós não podemos, não é? O passado não pode ser apagado. Alguém sabe me dizer como é que se coloca uma cor no passado? Não tem. Isso não existe. Mas nós podemos transformar, porque o passado é apenas uma memória. Ela é uma lembrança. É um tempo passado que não pode ser apagado, porque ele está plasmado na psicosfera da Terra. Então, para que isso possa acontecer, necessário se faz que olhemos para trás e comecemos a compreender todas as coisas negativas, todos os sofrimentos, tudo que nos aconteceu. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? E não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. Por quê? O que foi que eu fiz para merecer isso? Compreendermos que essa não é a questão, não é o que se fez para merecer. É o que você não está fazendo para compreender. Porque as nossas dores são reflexos que vêm através do nosso espírito de muitas vidas atrás. A nossa consciência de culpa, que está instalada como um reminiscente de várias vidas passadas, onde nós cometemos erros gravíssimos. E o que é que acontece com o nosso perispírito? Partículas subatômicas, na hora que cometemos um erro grave, se agregam à nossa energia espiritual. E quando nós reencarnamos, essas partículas vêm conosco, aderidas à nossa forma, novamente em um novo corpo, onde, em um momento qualquer da nossa existência, ela deverá ser limpa, ela deverá vir à tona, ser compreendida e ser curada. E então eu peço licença a vocês e colocar aqui um parênteses para o que me aconteceu o ano passado, onde eu tive uma problemática muito grave da minha imunidade, ficou muito baixa. E doutor Chicão, doutor Francisco, lá do Hospital Português, me recomendou a necessidade de fazermos uma infusão de imunoglobulina e que eu deveria ser hospitalizada porque é necessário um acompanhamento dentro de um hospital, mas seria uma coisa simples. Eu me organizei, levei meus livros, né, meus estudos, que eu não queria, eu não achava nem que eu ia ficar de camisola em um hospital, né? Eu iria ficar sentada fazendo a transfusão, a infusão, como é a palavra correta aqui, no meu braço, e tudo bem. Foi assim que eu me preparei psicologicamente. Só que, quando eu cheguei no hospital, no dia seguinte, começou a dificuldade com o vírus, o coronavírus. Começou aquele alvoroço dentro do hospital e imediatamente me disseram que eu não poderia ficar dentro de um apartamento, eu teria que ir para o UTI. Mas eu estou bem, mas a senhora precisa. Fui colocada dentro de um UTI e por conta dos primeiros dias da pandemia, eu fiquei isolada em um apartamento hermético, né? Onde o ar é renovado através de máquinas no nível mais baixo do apartamento, uma porta grande de aço, onde só tinha uma portinhola, onde os enfermeiros passavam periodicamente. Quando a transfusão começou,
eu comecei a sentir dores lacinantes na minha coluna. Mas eu comecei a achar aquilo, estava muito estranho aquilo em mim, né? Eu contida, o braço com a infusão da imunoglobulina, o outro braço contido com os aparelhos ligados em mim, eu não podia me mexer. De repente, com aquela dor muito grande, eu comecei a ficar desesperada, gritando por todo mundo, não apareceu ninguém. E aí eu fiz todo um trabalho de tudo aquilo que a doutrina espírita já havia me ensinado. Eu comecei a trabalhar, como o Divaldo Franco tem um trabalho belíssimo sobre as visualizações terapêuticas. E aí eu fitei um ponto na parede aqui à minha frente e comecei a visualizar as ruas da cidade do Recife, onde eu me via caminhando por aquelas ruas. As dores foram aumentando, eu comecei a entrar num desespero, mas eu fui levada a um estado emocional psicológico, onde eu fiz uma regressão espontânea. E ali, no meio dessa colisão de energias, que eu flutuava entre o passado e o presente, eu me vi dentro de um castelo. E eu mandava fazer ali dentro, de lado da masmorra, parecia mais um forno de assar pizza. Aquela forma abaulada, porque era tão baixinha a porta arredondada que para entrar você tinha que rastejar. Sair por terra e eu colocava as pessoas ali e muitas morreram sem alimentação e sem comunicação. Quando essa imagem me veio, automaticamente eu me senti reconfortada, porque eu entendi todo o processo pelo qual eu estava passando. A minha consciência de culpa chegou num nível tal, e eu fico imaginando quantas outras existências eu devo ter ainda passado por isso, porque sinto que isso é um último resquício de tanto mal que eu já fiz às outras pessoas. Aquilo me reconfortou, eu comecei a me acalmar e comecei a orar, visualizando aquelas imagens, as árvores frondosas, e sempre agradecendo a Deus e orando, quando então alguém, um enfermeiro, olhou pela portinhola, que ela tem uns 25 centímetros só, tudo a ver, tudo relacionado com o que eu projetei para resgatar, não é? Ele abriu a porta e veio em meu socorro, onde eu fui medicada e, graças a Deus, melhorei e pude sair ilesa disso tudo, graças a Deus, com a minha imunidade bastante melhorada. Então, nesse parênteses, eu quis trazer para vocês a comprovação dos ensinos da doutrina espírita. Naturalmente que eu pude realizar tudo isso tendo em vista uma mediunidade aflorada, 34 anos no exercício da mediunidade, uma sensibilidade muito aguçada e um desejo muito profundo de promover esse autoencontro. Então, todos são passeios de passar por situações semelhantes, cada uma à sua maneira, e compreender, porque não é a verdade que liberta. Então, o medo trava todo o organismo, nos traz doenças sérias, porque nós não podemos compreender. Naturalmente que existe o medo natural, que é o medo que todo indivíduo tem, que faz parte da preservação da vida. O medo de um animal feroz, o medo de uma altura, o medo da velocidade, tudo isso faz parte da nossa preservação. Ele só se torna patológico quando isso impede o homem de evoluir. Aí ele entra para uma patologia onde requer uma terapêutica apropriada. Porque ele trava, ele não consegue elaborar. O raciocínio fica completamente estagnado, não consegue compreender o porquê
porquê das suas dores, porquê dos seus sofrimentos. Ele paralisa até mesmo a fala de Jesus, foge. Mesmo que ele tenha lido o Evangelho centenas de vezes, porque o medo paralisa o cérebro. Não há raciocínio lógico no medo, porque é como se, de repente, um susto grande dado numa criança, que ele trava naquilo ali, há um bloqueio de energias, o sangue não flui naturalmente, o cérebro começa a congestionar, e é por isso que muitas pessoas perdem até o sentido quando têm medo. Né? Muitas vezes a gente escuta dizer, olha, foi um medo tão grande que eu desmaiei. Então, nós precisamos compreender. Outra parábola de Jesus que reflete o medo é aquela parábola onde o homem rico distribuiu o seu dinheiro entre 3 dos seus trabalhadores para ver o resultado. E lembram o terceiro que fez? Aquele que ficou só com uma moedinha? O que é que ele fez? Ele só ficou com uma. Ele não deu nem importância. O que é que ele fez? Ele enterrou. Olha. E quando o amo chega e vai cobrar a ele, e aí, o que foi que você fez com o que eu lhe dei? O que é que ele diz? Porque eu lhe temia, eu enterrei, mas agora tome de volta. O medo. Né? E aí, o que é que o amo diz a ele? Porque você me temeu e não raciocinou, e não pensou em como produzir mais, você vai para onde? Foi expulso. Olha, gente, o que é que o medo faz conosco? Nos expulsa de nós mesmos. É como se o medo fosse personificado e nós tenhamos um terror, nós entramos numa situação mental de um sofrimento que evoca lembranças de outras existências, onde nós não temos a menor capacidade de realizarmos algo positivo. Foi o que aconteceu com ele, ele foi expulso. Né? Como é que termina? Aí é onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, meus queridos irmãos, a doutrina espírita é um instrumento de qualidade de vida. É sim, é um instrumento de qualidade de vida. Ela nos possibilita revertermos toda a nossa injuntura de sofrimentos que nos cercam, nos fazendo compreender a necessidade de tê-los. Lembram da minha própria história? Para que possamos nos curar. Não nos esqueçamos que estamos em evolução, indo e voltando ao plano espiritual. E a nossa consciência de culpa é muito sobrecarregada. E nenhum indivíduo obterá a cura se ele não se libertar da consciência de culpa. Um pai que bate muito forte no filho, tira a cinta, bate até ficar a marca. Quando é no outro dia que ele vê a marca do que ele fez, ele entra numa depressão profunda, porque a culpa já se instalou. E aí, quando a mente entra na consciência de culpa, entra o conflito. Por isso chamam os conflitos existenciais, né? Eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz? Porque eu deixei de fazer. Então, é necessário essa compreensão. Então, é preciso olhar para aquela marca, compreender que ele foi capaz de fazer aquilo porque ele ainda está muito vinculado à animalidade, à brutalidade, porque ainda lhe falta muito amor. E só há um meio de ressarcir,
colocar esse filho no colo, pedir perdão e explicar para ele o quanto está infeliz por ter cometido uma barbárie daquela. Pedir perdão tantas vezes seja necessário. Então, há em todo esse estudo uma abrangência psicológica imensa e uma necessidade de nós voltarmos para nós mesmos. Não é? Precisamos estarmos aqui presentes, aqui, dentro de nós, observando-nos e compreendendo cada atitude, cada fala, interpretando os nossos sentimentos, educando o nosso sentimento. Mas a grande maioria vive uma vida tão exterior que nem se dá conta do quanto sente durante o dia. Então, o indivíduo chega, lhe diz um desaforo e você fica desesperado. Aquilo te incomoda tanto, mas você, ao invés de procurar saber o que sente, você revida na mesma moeda. Mas Chico Xavier nos ensinou isso milhões de vezes ao longo da sua existência. Né? Quantas vezes ele foi agredido? Lembram da passagem em que o senhor chega lá onde ele está trabalhando? Quem é Chico Xavier? É você? Vem cá, seu indivíduo. Aí pega uma carta que ele havia psicografado de um filho dele que havia desencarnado. Você pensa que me engana com isso aqui? E daí ele desenvolve uma série de impropérios e termina cuspindo no rosto dele. Ele entra numa tristeza profunda, até que Emmanuel se aproxima e diz: qual é o problema? Por quê? Por que isso? Né? Pense que a saliva dele é apenas o orvalho da madrugada que chegou até você. Mais ou menos essas palavras, porque eu não sei decorada toda. Então, ele a vida inteira ensinou isso, não é? Tudo, ele nos traz esses ensinamentos. O Divaldo Franco nos traz esses ensinamentos. Sem falar que, junto com toda essa nossa dificuldade, não nos esqueçamos, e a grande maioria de nós esquece, que nunca estamos sozinhos. Há sempre junto de nós seres que estão ligados a nós pelos nossos pensamentos, pelo teor do nosso raciocínio, pela sintonia vibracional que emitimos, porque somos energia plena. E a nossa mente, quando em equilíbrio, elabora pensamentos radiantes que podem alcançar até outros universos. Olha, se nós entendêssemos isso, não é? E se nós colocássemos em prática. Porque aí, quando nós chegamos ao ponto que nos desconectamos de nós mesmos, outras mentes tomam esse espaço, nos intui sutilmente, nos levando a, deixa para depois você faz, não tenho que fazer nada agora mesmo. Uma fala como essa não quer dizer nada, nem é positiva, nem é negativa. Mas aí você vai guardando e, de repente, você percebe a sua vida inteira paralisada. Deixa para depois, e perdeu-se o tempo, e perdeu-se o fio da meada, e perdeu-se o significado existencial. E por que o homem está na Terra?
E por que é necessário reencarnar tantas vezes? Muitos pensam que é para sofrer, como prega o budismo, a felicidade é através do sofrimento. Quando, na realidade, a doutrina espírita diz que nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para superarmos as nossas limitações. Nós estamos aqui para exercitarmos um raciocínio. Lembram do Livro dos Espíritos? Que diz assim: pode o homem, por si só, se liberar das más influências? Qual é a resposta? Pode sim, desde que ele modifique o seu raciocínio. Ele precisa usar sua inteligência para, diante de uma dificuldade, ele ser capaz de criar uma nova situação. E então me recordo de um espírito muito lindo que se aproximou de nós em um dos nossos trabalhos mediúnicos na Casa Espírita. E ele nos narra uma historinha que eu acho sempre pertinente me lembrar dela. Ele conta que morava com a família, mas um dia ele entendeu, sentiu dentro de si que ele precisava mudar de vida, ele tinha que sair daquele lugar. Mais ou menos a lenda do peixinho vermelho. Lembram de André Luiz? Que André Luiz abre o livro Libertação? Pois bem, então ele diz que chegou aquela hora e ele diz: vou embora. A família chorando muito, a mãe gritando: volte, meu filho, volte. Mas ele não quer, ele segue, né? De repente ele chega lá na frente, um pouco apreensivo, porque já estava cansado, mas aí ele já não ouvia mais as vozes pedindo para ele voltar. Mas quando ele olha para a frente, há uma parede imensa de espinhos. E de um lado há um precipício, ele não pode descer. Do outro lado, uma muralha de pedra, ele não pode subir. A única coisa que ele precisava fazer era atravessar aquele muro de espinhos que estava à sua frente. E aí ele olha, começa a cavar o chão, porque aí ele imaginou que ele pudesse, com as mãos, abrir um buraco e ele ia por baixo. Ele não consegue, não é? As mãos começam a sangrar, ele fica muito aflito, não deu. Bem, então eu vou tentar cortar os espinhos, né? Aí ele pega uma pedra, tenta abrir os espinhos, mas aí os espinhos começaram a furar demais as mãos dele, e aí começa a sangrar e ele fica desesperado. O tempo vai passando nessas tentativas, já tarde da noite, ele com fome, ele com sede. Tudo que o cérebro conseguiu elaborar, ele tentou, mas ele não conseguiu, e aí ele senta. Ele sentou no chão. Eu não posso fazer nada, eu vou esperar que o dia amanheça e volto para casa. Mas eu sei que eu tenho que fazer ainda uma última coisa, só não sei o que é. E aí, nessa linha de raciocínio, ele lembrou-se de orar. E aí ele fecha os olhos e começa a orar, pedindo a Jesus que iluminasse a mente dele, que ele precisava passar. Ele sabia que tinha muita coisa para aprender lá fora. Ele não queria continuar onde ele estava. E aí começou a orar: Jesus, me ajude. E começa a rezar o Pai Nosso. E aí, a partir do momento que ele começa a orar o Pai Nosso, todo aquele emaranhado de espinhos, de repente, começa a se abrir. E no final, quando ele termina a oração, que ele olha, há espaço suficiente para ele passar ali por baixo. Então, mostrando nessa história que nós temos potencialidades latentes em todos os seres humanos. Todos os seres humanos, eu estou dizendo. Os pensantes, aqueles que raciocinam, aqueles que são inteligentes o suficiente para articular palavras, para articular pensamentos, que reconhecem os seus 5 sentidos, que sabem, que possuem as intuições. Porque é nessa linha de raciocínio
que Kardec nos diz que somos todos médiuns. E todos nós somos capazes de encontrarmos as soluções para as nossas dificuldades. Porque se nós não assim o fizermos, paralisarmos no medo, nós não iremos alcançar os nossos objetivos. E o objetivo maior do homem na Terra é conhecer-se, é encontrar o Deus em si, esse Deus que está na sua consciência. E ele vai encontrar-se com Deus a partir do momento que ele reconhecer-se filho dele, criado à sua imagem e semelhança. Vocês entendem a imagem e semelhança de Deus? Isso não significa dizer que Deus é humano, possui as características de um ser humano. Porque Deus é o quê? Deus é amor. Olha que coisa fantástica. Deus é amor. Então, quando eu consigo compreender e me reconhecer filho legítimo desse amor, é o Deus em mim, é o amor em mim, aí sim eu serei capaz de me conectar com todos os irmãos na Terra, porque aí é a segunda parte. Amar ao próximo como a mim mesmo, e todos juntos poderemos finalmente amarmos a Deus sobre todas as coisas, porque já haverá em nós a consciência do amor. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, todos vocês que estão nesse momento conectados conosco, nesse trabalho de levar o conhecimento da doutrina espírita através dos ensinamentos de Jesus, numa linguagem mais clara, atualizada, mas sem tirar um ponto daquilo que ele colocou. É isso que Jesus nos ensina. Amemo-nos. Vós sois deuses. Mas tudo isso, para que eu possa compreender, eu tenho que fazer essa caminhada de exercício de raciocínio e de vivência. E da vivência. Porque é a dificuldade de cada dia, é a lição de cada dia que nos chega para nos ensinarmos na prática aquilo que já concebemos mentalmente. Porque não adianta dizermos espíritas se não praticarmos o espiritismo. E como é que se pratica o espiritismo? Como é que se pratica? O que foi que Kardec disse? Fora da caridade não há salvação. Estamos sendo caridosos? Não estou falando de dar nada material. Não é dessa caridade material que falo agora. É da caridade moral que nos ensina os evangelhos. Estamos praticando, estamos ouvindo as injúrias, silenciando dentro de nós e transformando essa injúria em um pensamento positivo para aquele que me lançou tal injúria? Estamos assim procedendo? Ou estamos com os nervos à flor da pele? Respondendo no mesmo tom ou mais alto. Porque muitos dizem, né? Porque comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Não, realmente, ele não leva só o desaforo para casa. Ele leva o desaforo e todo o quilate de energias negativas que o desaforo está impregnado.
Então, nós precisamos compreender. Os conflitos existenciais se instalam, o medo, a angústia, a ira, o ódio, o ressentimento, o rancor. Tudo isso, todos esses conflitos se instalam em nós porque nós não temos ainda uma percepção real de quanto a doutrina espírita nos traz de conhecimento e que nos tem lapidado ao longo desses anos, através das dores, das decepções, doenças físicas, onde o nosso organismo vai envelhecendo, adoecido, atormentado pelo peso dos anos, porque nós ainda não sabemos praticar tudo aquilo que estamos guardando em nós mentalmente, psicologicamente. E nós precisamos nos libertar dos nossos conflitos emocionais, educando os nossos sentimentos. Mas, para isso, nós precisamos identificar quais sentimentos afloram em mim diante de determinadas situações. Diante dessa dor toda que campeia a terra, das informações de morte, de dor, de sofrimento, da orfandade, do comércio fechando, da falta de dinheiro. Ah, meu Deus do céu! As mensagens no celular tentando melhorar alguma coisa, mas que não saem de um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus lhe acompanhe, Deus isso, Deus aquilo, que não nos leva a refletir em nada. Nós precisamos compreender e interpretarmos nesse grande palco da vida. Nós somos médiuns de nós mesmos. E o nosso corpo é um instrumento que diz de mim, que diz do espírito que eu sou, através do corpo que me representa. E eu preciso fazer isso, como nos ensina Joana de Ângeles, com muita reverência, com muito amor, com muita humildade, sem querer ser melhor em nada, porque não somos. Ainda que queiramos ser, não somos, porque nós não sabemos de quase nada. Quantas coisas na Terra existem que a ignorância cobriu, e em nome dessa ignorância, a ciência é quem vem comprovar o que de fato existe. Sem querer entrar no mérito da ciência da medicina, mas quero trazer um exemplo claro disso, através de outro tipo, da ciência da tecnologia. Vocês já ouviram falar em Ramsés II e da múmia que foi encontrada no Egito? Que ele era tido como um deus. E muitas pessoas hoje não conseguem entender como é que eles eram tidos como um deus. E na tumba, preso ao corpo dele, foi encontrada uma faca com um metal totalmente estranho à terra. E, através da tecnologia, descobriu-se que aquele metal que foi confeccionado, aquela adaga para colocar no corpo, junto ao sarcófago dele, veio de um cometa. E a ciência também descobriu que, naquela época, partes de um cometa caiu naquela região, onde se deduz que ele, os seus trabalhadores, trouxeram aquele metal e confeccionaram aquela. Veja, a ciência da tecnologia, que nos traz revelações de mais de 3.000 anos atrás.
mostrando para o mundo o porquê de tudo ter sido feito como foi. Hoje em dia, a medicina está pronta, mas existe também uma medicina que quero deixar aqui registrada. A medicina do futuro, que será pautada unicamente em cima da consciência do si, em cima da fé, em cima da certeza de que Deus está presente em cada um de nós, em nossa consciência, e que nós precisamos urgentemente trazê-lo para nossa lucidez, para que apague os medos, para que os nossos conflitos amenizem, para que nos permitamos nos sentir apenas o que somos de fato, seres humanos em evolução, filhos distantes dessa consciência universal, mas que estamos nos aproximando a cada momento que nos conscientizamos de tanta luz, de tanto amor que Jesus deixou para que pudéssemos nos encontrarmos e, em nos encontrando, encontrarmos Deus em nós. Tenhamos fé, não tenhamos medo, tenhamos coragem. Mas quero também dizer que o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é amor. Porque quem ama, confia. Quem ama, segue. Quem ama não tem medo. Porque sabe que, embora todas as dificuldades pertinentes ao cenário das individualidades terrenas, mas para cada um de nós há um espaço reservado, um caminho certo a ser seguido. Momentaneamente nos encontramos, momentaneamente nos distanciamos e seguimos caminhos opostos, mas que no final essas linhas paralelas se encontrarão no infinito, que é no amor de Deus. Que os conflitos amenizem, que as nossas dores suavizem, que os nossos pensamentos se acalmem, que a nossa fé cresça, que o nosso amor floresça e que Deus em nós seja motivo de alegria. Muita paz para todos vocês. A minha gratidão imensa pelo convite e que Deus os abençoe. Obrigado, Ângela, pela palestra, essa palestra maravilhosa sobre os conflitos existenciais, sobre os medos, tão comum a nós, as dificuldades. Especialmente nesse momento de pandemia, onde a humanidade enfrenta um medo novo, uma coisa nova, né? Desconhecida até então, mas é muito importante nós termos a confiança, termos a fé, como você falou, e ter o amor presente nos nossos atos, porque ele é quem nos auxilia a superar todos esses nossos medos, medos do desconhecido principalmente. Mas vamos encerrar a nossa palestra de hoje, pedindo a você para fazer a prece de encerramento, em nome do nosso querido irmão Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, compreendendo um pouco melhor os seus ensinamentos. Agradecendo aos amigos espirituais, mentores dessa casa que nos acolhe e que estão presentes conosco, sempre nos orientando e nos trabalhando para que possamos a cada dia sermos seres melhores, mais dinâmicos no bem e no amor.
Abençoa, Jesus, todos os irmãos aqui presentes, de todas as instâncias de onde estiverem nos ouvindo. Que possa, Senhor, a tua mensagem tocar-lhes o coração e lhes trazer esperança, e que a verdade maior do teu amor floresça em cada coração. Que Deus abençoe cada um de nós aqui presente, todos e toda a humanidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, ao nosso querido e amado irmão Jesus, a espiritualidade da casa, para encerrarmos essa palestra da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a Ângela Menezes por essa palestra tão bonita e tão importante para nós. Que sejamos melhor, compreendamos melhor esses sentimentos e esses conflitos existenciais que existem em cada um de nós. E deixamos um abraço carinhoso de todos nós que fazemos. Obrigada. Muita paz e que Jesus, no seu infinito amor, nos abençoe sempre. Assim seja. Muito obrigada a todos.